Evangelho de João, capítulo 21, versos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Amém. Vamos orar? Ó Senhor, nós estamos diante desses dois versículos tão solenes, tão sérios, que prevê a morte do grande apóstolo Pedro, Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos dê graça para tratarmos, Senhor, de um assunto desta importância, Senhor, dessa seriedade, que tem a ver com todos nós. Nós pedimos assim, Senhor, abre esse texto para a nossa compreensão e aplica a nossa vida em nome de Jesus. E qualquer pecado que houver em nossa alma nesta hora, nos perdoa, Senhor, em nome de Cristo. Nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, esses dois versículos, irmãos, eles fazem uma previsão assim, que na verdade ninguém quer receber. Ninguém quer receber, né? É uma previsão de morte. Jesus está falando aqui para o apóstolo Pedro, olha, você vai morrer. Isso ninguém quer ouvir, né? Nenhum de nós gostaria de receber uma notícia dessa. Ainda que nós sabemos que um dia nós vamos morrer. E não é só isso. Aqui não está somente uma previsão de morte, uma profecia, na verdade, sobre a morte de Pedro, mas uma profecia de uma morte violenta, de uma morte terrível. E tanto que o Senhor Jesus Cristo diz que quando fores velho, outro te cingirá, outro vai te amarrar, vai te prender e vai te levar para um lugar onde tu não queres ir, onde tu não desejas ir, porque ninguém quer morrer. Ninguém no seu juízo normal quer morrer, e muito menos morrer de uma forma violenta como essa aqui. E está dito aqui então, irmãos, que ele vai ser amarrado, que ele vai ser levado para a execução, e essa execução evidentemente então será violenta, ele será morto, ele será assassinado, ele será executado, meus irmãos. Então esses são os dois versículos que nós temos aqui. No entanto, esses dois versículos, eles, apesar, irmãos, de terem essa verdade, ou seja, de que é uma notícia terrível que ninguém gostaria de receber, e Pedro também não gostaria de ter recebido essa palavra, mas, no entanto, o texto diz aqui, João interpreta essa palavra do Senhor Jesus Cristo, porque no versículo 18 nós temos a palavra de Jesus, quando Jesus diz, na verdade te digo, aqui ele diz então, o que vai acontecer com Pedro, lembra da mocidade dele, mas diz que na velhice ele vai morrer violentamente. Mas João, no versículo 19, interpreta essa palavra de Jesus. João, o evangelista, quem escreveu este evangelho, interpreta dizendo assim, e disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isso, disse, segue-me. Ou seja, irmãos, apesar dessa ser uma notícia terrível, que ninguém quer receber, e Pedro também naturalmente não gostaria de ter recebido uma notícia dessa, mas João diz assim, olha, isso aqui que vai acontecer com Pedro é para a glória de Deus, a glória de Deus. Jesus está fazendo essa profecia, mostrando que tipo de morte, que espécie de morte, uma morte terrível, uma morte violenta que Pedro teria, mas essa morte, exatamente essa morte, seria para a glória de Deus, irmãos. Então, nós temos como que uma situação assim, quase, pelo menos na aparência, né? Não é, mas aparentemente contraditória. Morrer glorificando a Deus, morrer para a glória de Deus. Normalmente nós pensamos, né? E muitas vezes esse pensamento
está nas igrejas, por exemplo, né? De que, não, a glória de Deus está na cura, a glória de Deus está na salvação da morte, a glória de Deus está na libertação, quando uma pessoa, por exemplo, está doente, é curada milagrosamente ou mesmo pelas mãos do médico, aí Deus está sendo glorificado. Mas aqui diz não, aqui diz que Deus, sim, Deus é glorificado nessas coisas, porque tudo é Deus que faz, mas aqui está dizendo que também na morte de um apóstolo, na morte de um servo de Deus, Deus é glorificado. Então nós temos aqui uma notícia que em si mesma é trágica, mas por outro lado não é trágica. Não é trágica pelo resultado dela. O resultado dela é a glória de Deus. O resultado dela é que a morte de Pedro será para a glória de Deus. Mas a verdade aqui, meus irmãos, é que nós devemos pensar, antes de nós entrarmos nesses 2 versículos propriamente, mas nós devemos pensar, afinal de contas, por que o Senhor Jesus Cristo está dando uma notícia dessa, que mesmo que seja uma notícia que o resultado é a glória de Deus, mas não é fácil. Como eu iniciei aqui a nossa mensagem, não é fácil ninguém ouvir que vai morrer, e muito menos ouvir que vai morrer de uma maneira trágica. Por que o Senhor Jesus Cristo, ele, depois de ter restaurado a Pedro, né, vocês sabem, Pedro tinha negado Cristo 3 vezes, Jesus já tinha se revelado a Pedro 3 vezes também, junto com os outros apóstolos, e essa vez aqui, desse capítulo 21, já é a 3ª vez que ele está se revelando, ressurreto dentre os mortos. Jesus já tinha, nos últimos momentos aqui, restaurado o apóstolo Pedro, proclamado a todos ali que ele era, novamente, que ele estava restaurado ao ministério, tinha chamado Pedro para a pescaria de almas, tinha realizado, no capítulo 21, no início do capítulo, do primeiro versículo ao versículo 14, tinha-se operado um milagre extraordinário de uma pesca maravilhosa, mostrando para Pedro e para todos os outros também, né, que ele estava chamando-os para a pescaria dos homens. Tinha olhado mais especificamente para Pedro e dito para ele assim, perguntado para ele 3 vezes, amas-me, Pedro? Restaurando mais especialmente o Pedro, que tinha negado a Cristo diante de todos, restaurando publicamente e dizendo para ele 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas, ainda que na primeira vez, né, apacenta os meus cordeiros, depois apacenta, 2 vezes apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, irmãos, o Senhor Jesus está restaurando Pedro, está consolando Pedro, está pondo Pedro novamente diante de todos e dizendo para todos assim, olha, ele vai pescar com vocês, ele vai pastorear a igreja de Deus com vocês, ele vai pescar os que estão de fora. Lembra? Nós pregamos nos últimos domingos, a pescaria é a respeito dos que estão fora, vai pescar para o Evangelho, vai pescar para a igreja junto com vocês, vai pastorear a igreja de Deus junto com vocês. Ele está dando notícias consoladoras, restaurando Pedro, que tinha ficado triste, se arrependido dos seus pecados. Por que, meus irmãos, agora, depois dessas consolações, vamos dizer assim, dessas boas notícias, ainda que a restauração foi difícil, porque Cristo confrontou o pecado de Pedro, mas mesmo assim foi uma notícia, um ato ali de consolo, restaurar Pedro. Por que agora ele vai dizer para Pedro, tu vais morrer, Pedro, tu vais morrer, logo em seguida, tu vais morrer violentamente. Por que ele dá essa notícia tão terrível, meus irmãos? O motivo é o seguinte, irmãos, Jesus dá esta notícia porque o chamado que ele está fazendo a Pedro, tanto para pescar os que estão de fora junto com os outros apóstolos, como para pastorear a igreja de Deus também junto com os outros apóstolos, esse chamado, inevitavelmente, essa obra vai levar Pedro à morte, vai levar Pedro ao martírio, vai levar Pedro à morte, e a uma morte violenta. Exatamente esse ministério para o qual ele está sendo restaurado levará Pedro à morte violenta. E o que Jesus quer fazer aqui, irmãos, pelo menos 3 coisas que ele quer fazer. E para nós entendermos melhor, eu gostaria de pedir para vocês voltarem as suas Bíblias um pouquinho lá para o capítulo 16 e observarem
o que Jesus já tinha dito no último discurso, lá no capítulo 16. Ele diz assim aos seus discípulos reunidos, e entre eles estava Pedro. Ele diz assim, capítulo 16, verso 1: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus, e isto vos farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. Jesus já tinha dito que eles iriam matar os apóstolos, lá no último discurso. Ele agora é mais específico a Pedro, mas ele já tinha dito. E por que ele disse isso? E por que ele deu essas notícias difíceis? Olha, ele está dizendo assim, vocês têm uma missão difícil, o mundo vai odiar vocês. Lá no capítulo 15, meus irmãos, no capítulo 15, no versículo 14, ele diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Vocês são amigos, meus amigos. No verso 16 ele disse, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele tinha chamado os discípulos para um ministério de amor, para amarem uns aos outros, porque foram amados pelo próprio Jesus. Mas ele em seguida diz, olha, apesar de que vocês foram chamados para amar, que vocês devem amar uns aos outros como eu amo vocês, como eu morri por vocês, como eu escolhi vocês, mas vocês têm que saber uma coisa, o mundo vai odiar vocês. No versículo 18 ele diz, se o mundo vos odeia, saber que primeiro do que a vós me odiou a mim. O mundo vai odiar vocês porque odeia a mim, e eu não vou ler mais, depois os irmãos podem ler o resto do trecho, mas nós já fizemos aqui a exposição há algum tempo. Jesus está dizendo, eles odeiam a mim porque odeiam ao Pai, odeiam a Deus Pai, e odeiam então o Deus Filho que foi enviado, e vão odiar todos os discípulos de Cristo. Este mundo, que quando João fala aqui de mundo, ele está se referindo a humanidade, não é o planeta Terra, mas em João, normalmente quando fala mundo, é a humanidade caída em Adão, é a humanidade rebelada contra Deus, caída em pecado, que vive para os seus ídolos, que odeia a luz, que odeia a verdade. Essa humanidade odiou Jesus Cristo, porque Jesus veio de Deus, eles odeiam a Deus. Eles não admitem a soberania, a divindade de Deus, eles não se submetem a Deus, eles vivem no pecado e na rebeldia, então eles odeiam a Deus. E eles odiaram a Cristo que veio de Deus, e eles odiarão, Jesus diz, os seus discípulos, e Jesus diz aqui, eles vão odiar tanto vocês, que eles vão matar vocês, eles vão primeiro expulsar vocês da sinagoga, ou seja, eles vão deixar vocês na periferia da sociedade judaica, mas eles também vão matar vocês. E eles, quando fizerem isso, eles vão fazer isso achando que estão, vejam só, tributando um culto a Deus, porque eles não conhecem a Deus. O Deus que eles têm na mente, o Deus da religião deles, é um falso Deus, é um Deus da mente deles, é uma idolatria. Então eles vão matar vocês achando que eles estão agradando a Deus, mas na verdade eles não estão agradando a Deus, eles odeiam a Deus, mas o nível da ignorância, das trevas espirituais deles é muito grande. Irmão, Jesus está dizendo claramente, olha, o mundo é um mundo de trevas. A Bíblia diz que a igreja é a luz do mundo, mas o mundo é trevas. E as trevas odeiam a luz. As trevas odeiam a luz porque a luz mostra os seus pecados. Jesus diz em João capítulo 3, porque reprova os seus pecados, reprova as suas obras. Então, a humanidade em geral, de uma forma ou de outra, às vezes de forma mais leve, até educada, não violenta, outras vezes de forma mais pesada e outras vezes até de forma violenta mesmo, chegando a matar os discípulos de Cristo, mas de uma forma ou de outra, a humanidade em geral, ela se voltará contra o Evangelho, contra a igreja de Cristo, contra os discípulos de Jesus. E Jesus está dizendo, eu quero que vocês estejam cientes disso.
Eu quero que vocês saibam, para que vocês não se escandalizem. E essa palavra escandalizar quer dizer o seguinte: para que vocês não se assustem, se surpreendam e pensem que eu enganei vocês. Eu não estou enganando vocês, eu estou chamando vocês para uma missão dura, difícil, para uma missão onde vocês vão se opor a tudo que é o mundo, a humanidade. Vocês não vão odiar a humanidade, vocês não querem o mal da humanidade, vocês vão amar essas pessoas, vocês vão desejar que elas sejam salvas, por isso que vocês vão anunciar o evangelho a elas com amor. Mas o mundo em si não vai amar vocês. E muitas vezes o mundo em si vai odiar vocês. É próprio da natureza do mundo odiar a Deus, a Cristo e aos discípulos de Cristo, por causa de que Cristo é a luz do mundo. Eles querem viver nas trevas, eles amam as trevas. Então eles vão odiar vocês, e vocês têm que estar cientes disso, para que vocês não fiquem assustados. E Jesus está dizendo aqui para Pedro, irmãos, esse é o motivo. Pedro, você tem que saber, eu estou lhe restaurando para a pescaria, eu estou lhe restaurando para o pastoreio da igreja, pescaria dos de fora e pastoreio da igreja. Mas eu tenho que dizer para você que você vai ser morto pelo mundo. Você tem que estar consciente disso, preparado para isso. Então, primeiro, ele quer que Pedro saiba, para não ficar escandalizado, para não ficar assustado, para não pensar que foi enganado por Cristo. Segundo lugar, meus irmãos, para que Pedro tenha consolo mesmo nessa situação difícil. Porque as palavras que Jesus vai dizer agora são palavras que nós vamos ver agora na nossa exposição, são palavras consoladoras. São palavras que vão dizer assim, é o próprio Jesus dizendo, na verdade te digo, eu tenho controle sobre tudo, inclusive sobre a tua vida, sobre a tua morte. Eu quero que tu saibas, tu vais sofrer, mas isso não está fora da minha vontade, porque inclusive isso será para a minha glória, para a glória de Deus. Então aqui tem uma palavra de consolo, meus irmãos, também, mas também Jesus está chamando Pedro para enfrentar isso seguindo Cristo, porque nas últimas palavras de Jesus aqui no versículo 19 segue-me. Ou seja, ele está dizendo assim, o que você vai passar é o que eu passei. Ele já tinha dito lá no discurso, o servo não é maior do que o seu senhor. Se odiaram a mim, vão odiar vocês. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Segue-me. Me ama. Lembra que ele tinha perguntado, amas-me, Pedro? Então me siga. É difícil, mas por amor, siga os meus passos. Ele está animando Pedro, ele está dizendo que é difícil, mas vale a pena, porque esse é o caminho odiado, é o caminho que é risco mesmo de morrer, mas é o caminho também que é da verdade, que é de Cristo, é o caminho de Deus, é o caminho de seguir o Senhor Jesus Cristo. Vocês talvez digam, pastor, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver conosco aqui na nossa pequena igreja aqui do Tapanã? Isso foi para Pedro só, para os apóstolos, pastor? Eu acho que vocês sabem que não, eu tenho certeza que vocês sabem que não. Isso é para toda a igreja, irmãos. Isso tem totalmente a ver conosco, porque todos nós somos, se somos crentes verdadeiramente, nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, para nós aqui essa noite, esse texto ele é precioso, irmãos, para a nossa vida, porque a questão é o seguinte, irmãos, Jesus está nos chamando para nós seguirmos a Ele zelosamente, mas Ele também não está nos enganando, Ele está dizendo que esse caminho é um caminho difícil, é um caminho de perseguições, é um caminho em que muitas vezes o mundo vai nos odiar, e é um caminho até que nós podemos perder a nossa vida por causa de Cristo. Ele está deixando isso claro para nós, mas Ele também está dizendo, é um caminho consolador, e é o caminho meu, sigam-me, porque vocês estarão no certo, vocês estarão seguindo o caminho da verdade. Mas há outro aspecto aqui, irmãos, em que esse texto é importante para nós, e eu quero colocar isso de forma muito solene, muito séria. Esse texto é seríssimo, irmãos, porque esse texto trata da morte. Todos nós um dia vamos morrer. Chegará o momento do nosso último suspiro. E a grande questão é,
como morreremos? Esse texto ele traz para nós essa questão que os homens não gostam de pensar. Eu comecei a nossa mensagem dizendo assim, esse anúncio de Jesus, Pedro não queria ouvir, ninguém quer ouvir que vai morrer, as pessoas se enganam, as pessoas se entregam a este mundo para se anestesiar, para esquecer que elas vão morrer. Mas é um fato, nós vamos morrer. A questão é, como morreremos? A questão é, morreremos para a glória de Deus ou não? Existe uma morte bem-aventurada, irmãos. A morte de Pedro foi uma morte bem-aventurada, porque foi uma morte violenta, trágica, mas foi uma morte para a glória de Deus. Então esse texto ele está trazendo para nós, ele está nos colocando assim na parede, está dizendo assim, você pensa seriamente na sua morte? Pensa seriamente na eternidade? Nós cristãos somos um povo diferente das outras pessoas que não vivemos esquecidos da realidade da morte. Não queremos nos anestesiar. Não precisamos nos anestesiar. Nós encaramos a morte como uma realidade e não precisamos ter medo da morte, porque Jesus já venceu a morte na cruz e ressuscitou. Então esse texto ele nos faz encarar esse último inimigo terrível que é a morte, mas ele deixa para nós uma pergunta: você está preparado? Você está pronto para partir? Você está pronto para morrer? E só está pronto aquele que está em Cristo. Irmãos, eu fiz uma introdução bem longa, reconheço, mas é para que vocês percebam como esse texto ele é precioso e é importante. E eu quero olhar agora para o texto em si com vocês, tá bom? Vamos olhar esse texto, meus irmãos, e eu gostaria de dividi-lo em 3 partes, e essas 3 partes vão tratar de todos esses assuntos aqui que eu já abordei de maneira geral na introdução. A primeira parte nós vamos ver que Jesus tem absoluta autoridade sobre a morte de Pedro, que está no versículo 18, quando ele diz, na verdade, na verdade. A segunda parte da nossa exposição de hoje, nós vamos olhar como o moço Pedro, como Pedro jovem vivia e a sua relação com a morte. Pedro jovem, como ele vivia e como ele se relacionava com a morte. E o meu terceiro e último ponto, meus irmãos, nós vamos falar do Pedro idoso, como ele passou a viver e como ele passou a se relacionar com a morte. Então eu quero falar de 3 pontos hoje aqui na nossa mensagem. Primeiro, nós vamos olhar para a soberania de Cristo sobre a morte, inclusive sobre a morte de toda a morte, de todo ser humano, mas especialmente aqui de Pedro, a soberania de Cristo sobre a morte, enfim, o primeiro ponto. O segundo ponto é como Pedro jovem vivia e se relacionava com a morte, e o terceiro ponto, como Pedro idoso viveu e se relacionou com a morte. Vamos lá, meus irmãos. Jesus diz assim, na verdade, te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Veja que Jesus não está aqui dizendo da seguinte forma, como nós geralmente falamos, olha, isso pode acontecer com você, é provável que isso aconteça com você. Mesmo os especialistas numa área, eles tratam com probabilidades, eles trabalham no campo de alguma dúvida sempre. Nós não estamos vendo o Senhor Jesus Cristo fazer isso aqui, meus irmãos. Nós estamos vendo Jesus dizer com absoluta autoridade e dizer o seguinte, isso vai acontecer contigo. É isso que vai ocorrer contigo. Ele diz aqui, na verdade, amém e amém. É isso que ele está falando.
essas duas vezes, né? A repetição na verdade, é aqui no Evangelho de João, significa uma palavra de autoridade de Cristo, e nós já temos visto aqui ao longo dos nossos estudos, algumas vezes o Senhor Jesus fazendo assim, falando assim, ele está dizendo, quando ele põe isso na verdade, ele está inserindo um elemento ainda maior ainda, né? Podemos dizer assim, querendo dizer que, olha, o que eu vou falar é de acordo com a minha absoluta autoridade, é na minha autoridade divina. O que eu vou dizer aqui é o que eu estou decretando, é o que vai ocorrer, o que vai acontecer. Eu estou falando como Deus. Só Deus pode falar assim. Irmãos, o que ele está falando é o seguinte, ele está dizendo, Pedro, tu vais morrer como eu determinei. A tua morte está nas minhas mãos, absolutamente, no meu poder absoluto. A tua morte não é uma probabilidade, não é alguma coisa que eu estou falando como diante de uma possibilidade que eu vejo. Não. A tua morte vai acontecer como eu decretei, como eu determinei. Na verdade, meus irmãos, a Sagrada Escritura vai mostrar que o Senhor Deus, ele tem a nossa vida, e toda a Bíblia vai apontar para isso, em alguns textos especiais. Por exemplo, se você pega o Salmo 104, não vou ler agora, mas depois vocês podem ler nas suas casas, pega o Salmo 104, a Bíblia fala que Deus sustenta a sua criação, sustenta os animais, sustenta os homens, sustenta todas as coisas, e lhes dá o fôlego de vida, e quando Deus tira o fôlego, eles morrem. A vida dos homens está nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo diz em outra parte, lá em Atos dos Apóstolos, que nele nós existimos, nós nos movemos, nós só podemos respirar. Eu só estou falando aqui com vocês nesta noite, e você está aí, sentadinho, me olhando e pensando no que eu estou falando e refletindo no que eu estou falando, porque Deus está nos sustentando, meus irmãos, a cada milésimo de segundo. Todos os nossos sistemas corporais, todos eles estão agindo e mantendo a nossa vida, de manutenção, de proteção, enfim, todos eles estão agindo pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor nosso Deus, que nos sustenta a nossa vida, que nos dá esse ar que nós respiramos e que providencia todas as coisas, tudo que está em volta de nós, meus irmãos, é o Senhor Deus que sustenta. E nós vamos morrer quando Ele quiser que nós morramos, e da forma que Ele quiser que nós morramos. Como for. Jesus está falando aqui de uma morte trágica, possivelmente de uma morte de cruz. Não há absoluta certeza no texto se foi esse o caso. Nós temos o testemunho, por exemplo, de Tertuliano, né? Mas no texto mesmo não há absoluta certeza, pelo texto simplesmente, que se Pedro foi crucificado. Mas isso é uma possibilidade muito forte. Mas não importa. A morte dele foi violenta, muito violenta. Agora, o que Jesus está dizendo aqui é que ele decretou isso, é que ele determinou isso, é que a vida e a morte de Pedro estão nas mãos dele. E isso é consolador. Isso é consolador. Por quê, meus irmãos? Porque Pedro enfrentaria inimigos. Pedro, diz aqui o texto no versículo, na segunda metade do versículo 18, irmãos, acompanhe comigo, por favor, diz assim: mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, te amarrará, te prenderá, e te levará para onde tu não queiras. Quem é que quer morrer? Ninguém quer morrer. E ele está dizendo, vão te levar para onde tu não queiras. Tu não gostaria de ser levado para a morte, mas vão te levar contra a tua vontade. Existirão agentes humanos, pessoas inimigas que odeiam o Evangelho, agentes do mal, do pecado, da carne, deste mundo e de Satanás, que vão
Se voltar contra ti, vão te amarrar e vão te matar. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que, em última instância, meus irmãos, quem está por trás desses inimigos, quem está controlando esses inimigos é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus. E eles estão, então, cumprindo, mesmo sem querer, cumprindo a vontade de Jesus, porque Jesus está dizendo, na verdade, é isso que vai acontecer contigo, é isso que vai ocorrer contigo, como várias vezes no Evangelho de João nós já vimos. Caifás e Anás e Caifás, que eram homens terríveis, políticos religiosos terríveis, corruptos, que mataram Jesus. Mas, por exemplo, Caifás, planejando a morte de Jesus e movendo ali a política e induzindo os outros a matar Jesus, quando disse assim, é necessário que um dentre o povo, que um homem morra para que o povo não seja destruído. João vai dizer, com aquilo ele era o sumo sacerdote na época, mesmo sem querer, ele estava profetizando que Jesus ia morrer pelos pecadores, pelas suas ovelhas. E aqui está, irmãos. Pedro precisava estar consciente de que tudo que ocorreria com ele, inclusive a sua morte trágica, seria a vontade de Jesus. Ele teria que ver isso e dizer, seja feita a sua vontade, Senhor Jesus. Eu aceito a sua vontade, Senhor Jesus. Porque esta é a vontade do Cristo que eu disse 3 vezes, eu te amo, tu és o meu Salvador, tu és o meu Senhor. E eu sei que o Senhor só quer o meu bem. Isso é para o meu bem. Isso é para o meu benefício, por incrível que pareça. Pedro deveria confiar no Senhor. E é assim, meus irmãos. Deixa eu falar para você uma coisa. Se você é um crente em Cristo Jesus, você vive para a glória de Jesus. E você vai morrer para a glória de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo do que virá. O único ponto que você deve pensar é, eu estou em Cristo, mas se eu estou em Cristo, tudo está bem. Porque Cristo ressuscitou. Cristo já venceu a morte. Então não importa o que aconteça. Não importa a forma que eu morra. Não importa se eu morrer de forma inclusive trágica, terrível. Não importa. Vai se cumprir a vontade de Cristo. E Cristo já venceu a morte. E eu devo descansar nele. E a vontade dele, a soberania dele deve ser o meu consolo. Porque ele sabe o que ele está fazendo. Esse é o primeiro aspecto, meus irmãos. Mas há um segundo aqui. E esse está no versículo 18 ainda, quando ele diz assim, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. E aqui o significado é o seguinte, que ele diz assim, quando tu eras jovem, quando tu eras moço, provavelmente aqui, irmãos, nessa ocasião que Jesus está falando para Pedro já era um homem não velho ainda, não idoso, porque você vê que Jesus diz que ele, quando fores idoso, fores velho, então ele ainda vai envelhecer, aqui ele ainda é um homem de meia idade, não é mais jovem, mas também não é um idoso ainda. E é este homem ainda, cheio de força, forte ainda, mas Jesus diz, lembra, Pedro, da época da mocidade dele, quando então ele tinha ainda mais força, quando então ele tinha ainda mais capacidade corporal, física, intelectual também, estava tudo funcionando perfeitamente, e ele tinha plena força física e também tinha liberdade de fazer o que quisesse. Nós sabemos o que acontece, não é, irmãos? Nós sabemos que nós somos jovens, que nós somos cheios de força. Eu vejo vocês aqui jovens. A força está com vocês, a juventude, força física, muscular, a mente está ainda funcionando perfeitamente. Mas vai chegar a velhice, quando as forças vão decair.
E a pergunta que eu quero fazer a vocês jovens, mas a nós também mais velhos, é o seguinte: para que estamos usando as nossas forças? Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz. Eu queria que vocês colocassem na sua mente, especialmente os jovens que estão aqui hoje à noite. Na verdade, te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo. O sentido aqui é o seguinte, é que ele colocava mesmo o cinto, né? Mas deve ter um significado mais amplo, ou seja, ele se vestia, ele se preparava. E ele se preparava para quê? Para sair. Ele diz aqui, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Eras livre, jovem, forte, cheio de força, colocava o seu cinto, colocava a sua roupa, se preparava, saía, ia para onde determinava o seu coração. Não é isso que nós jovens fazemos, nós quando somos jovens fazemos, não é isso que vocês jovens fazem, vocês dizem, eu vou ali, eu vou acolá. Vocês não têm a restrição dos idosos. A perna não dói, né? Não sentem nada ainda, tudo novinho, né? Aí vai para ali, vai para acolá, faz isso, faz aquilo. A questão é, para onde você está indo? Para onde o seu coração está lhe dirigindo? O Senhor Jesus Cristo diz aqui, te cingias e andavas para onde querias. O ponto é esse, o ponto é que eu tenho força física, eu tenho talentos, eu tenho capacidade, mas isso tudo é determinado pelo meu querer, pelo meu coração, para onde o meu coração está se dirigindo. E esse é o ponto que eu quero que vocês, principalmente os jovens, mas todos nós estamos aqui hoje, pensemos o seguinte: o que temos desejado? O que o nosso coração, qual é o nosso querer? Meus irmãos, há um aspecto aqui que provavelmente o Senhor Jesus está chamando a atenção de Pedro, porque Pedro tinha acabado de ser restaurado. Pedro tinha acabado de ser restaurado ao ministério apostólico, mas depois de ter caído vergonhosamente e de ter negado ao Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Pedro era um homem voluntarioso, Pedro era um homem de temperamento forte, Pedro era um homem decidido, Pedro era um homem corajoso. Mas tudo isso era meramente humano, era questão natural, era do Pedro natural, do Pedro sem a obra da graça, sem a obra de Cristo, era um talento, uma condição dele natural. E ele confiava nisso, ele se sentia forte, ele se sentia valente, ele quando os soldados chegaram, ele na sua valentia imprudente, puxou a espada e cortou a orelha de Malco. Ele tinha dito para o Senhor Jesus Cristo, e ele não estava mentindo, irmãos, ele estava dizendo a verdade, sendo sincero. Ele disse para o Senhor Jesus Cristo, ainda que todos te deixem, ainda que todos se escandalizem contigo, eu jamais te deixarei, eu estou disposto a morrer por ti. O coração de Pedro era orgulhoso, o coração de Pedro era autoconfiante, ele tinha uma confiança em si mesmo. E era esse orgulho que dirigia Pedro, e dirigiu Pedro por toda a sua vida. Tu te cingias e tu fazias o que quisesses, o que querias. E o coração dele era autoconfiante, ele tinha muita confiança em si mesmo, na sua força. Quando o próprio Jesus disse a ele, olha, tu vais me negar, ele disse, não te negarei. Aplique na sua vida nessa noite, especialmente vocês jovens. Vocês jovens, vocês têm uma tentação. É a tentação de confiar na juventude. Parece que quando a gente é jovem, parece que a morte está muito longe. Parece que a morte nunca vai chegar. Os jovens dizem assim, a morte é coisa para velho. Cuidado, quero dizer, estou falando diretamente aos jovens hoje à noite, cuidado com essa tentação de esquecer que a juventude é uma ilusão. Por que eu digo que é uma ilusão? Porque vocês vão envelhecer. E vão envelhecer muito rápido.
daqui a poucos anos, 10 anos, vocês já vão sentir que a juventude, parte dela já foi. 10 anos, é muito pouco. Vocês já vão perceber que os anos estão passando. Para onde vocês estão indo? Para o que vocês estão dedicando os melhores dias, as melhores forças? A juventude de vocês, jovens que estão aqui hoje à noite. Mas a nós todos, irmãos, para que nós estamos dedicando as nossas forças? É para nosso orgulho? É de forma presunçosa, como Pedro fazia, mesmo já conhecendo Jesus, mesmo crente, mas Pedro tinha uma fraqueza. E essa fraqueza que era a sua confiança, interessante, não é? Mas é uma fraqueza, confiança na sua força, confiança na capacidade que ele tinha de se cingir, de vestir a sua roupa, de ir para o mar, de pescar, de fazer o que vinha na sua mente, na sua vontade, e de dizer para o próprio Jesus: eu não te negarei. Mas um dia, meus irmãos, toda essa força se mostrou covarde diante da morte. Um dia Pedro encarou a morte assim, face a face. As pessoas perguntavam para ele: tu és discípulo deste homem? E aí ele encarou a morte de frente. Aí a morte olhou para Pedro, olhou para ele com seu olhar tenebroso, sinistro. E Pedro recuou. Pedro disse: não, eu nunca vi esse homem, eu não conheço esse homem. Vocês estão entendendo isso, irmãos? O Pedro jovem, ou o Pedro mesmo de meia idade, antes de ser humilhado, ele era um Pedro cheio de arrogância, cheio de força, cheio de autoconfiança, mas que na hora da morte tremeu de pavor e recuou. Porque é isso, gente. Toda a nossa força vai acabar no túmulo. Toda a nossa força vai acabar no pó. Toda a nossa juventude vai acabar. E quando nós estivermos face a face com a morte, só uma coisa vai nos sustentar: é a fé. Ainda que eu ande, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Um dos meus queridos irmãos, digo isso com solenidade e com seriedade. Quando todos nós aqui tivermos que encarar a morte, Cristo será o nosso consolo e nos dará coragem para enfrentá-la com paz e consolação. Mas se nós não tivermos Cristo, meus irmãos, mas se nós não tivermos Cristo, podemos ter tido tudo: a juventude, a força, a riqueza, a intelectualidade, o conhecimento, todos os talentos, mas na hora de encarar a morte, tudo isso, nada disso, melhor dizendo, nos ajudará. E aqui está o Pedro, jovem, forte, um homem ainda de meia idade. Há pouco tempo já não era tão jovem, Jesus fala, quando era jovem, agora já não é tão jovem, mas ainda é jovem, já tem força. Cortou a orelha de mal, valentão, mas que diante de uma porteira disse: eu não conheço este homem, porque ele se apavorou diante da morte. Mas aí vem a terceira parte. E aí Jesus diz, e vocês percebem, irmãos, que aqui o Senhor Jesus está quebrando, mais uma vez, de forma, podemos dizer até cirúrgica, toda a arrogância de Pedro, curando Pedro desse mal, dessa autoconfiança. Vocês lembram que ele já tinha perguntado para Pedro 3 vezes? Vamos olhar aqui para o versículo 15. A primeira pergunta de Jesus foi assim: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Porque Pedro tinha dito que
Todos poderiam abandoná-lo, mas ele não abandonaria. Pedro tinha dito: eu amo mais do que eles. Eles podem te abandonar, mas eu não. Mas agora Jesus faz a pergunta: tu me amas mais do que eles? E Pedro não diz que amava. Pedro agora tinha sido quebrado. Pedro não se tornou humilde. Pedro está no processo de restauração, irmãos. E essa restauração está quebrando Pedro, está fazendo em pedaços a sua autoconfiança, a sua arrogância. Pedro precisa aprender que a autoconfiança não é nada diante dos desafios do reino de Deus, que nada é feito pela força humana, que o testemunho não é feito pela força humana, que a salvação não é pela força humana, que o caminhar cristão não é pela força humana, que o apostolado não seria pela força humana. Pedro precisa entender que ele depende totalmente da graça de Deus, e sem a graça de Deus ele não pode fazer nada. Como Jesus já tinha dito: sem mim nada podeis fazer. E Pedro já estava compreendendo isso. Na verdade, já tinha compreendido isso, irmãos. Ele não diz assim, quando Jesus pergunta para ele: não, eu te amo, Senhor, mais do que eles. Ele não diz isso, ele apenas confessa: eu te amo, Senhor, mas eu não vou dizer mais que eu te amo mais do que eles. Pedro está humilhado, Pedro está humilde, Pedro está quebrado. E Pedro vai aprender cada vez mais isso. E o Senhor Jesus está tratando com Pedro ainda, e ele diz assim agora, vamos ler de novo o 18, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Irmãos, vamos voltar um pouquinho para o capítulo 13, por favor. No capítulo 13, no finalzinho do capítulo 13, versículo 36, Pedro diz assim para o Senhor Jesus, capítulo 13, verso 36, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Eu queria que vocês guardassem isso. Você não pode me seguir agora, mas depois me seguirás. Jesus está dizendo assim: calma, Pedro, ainda não é a hora, Pedro, depois me seguirás. Ainda não, Pedro, ainda não estás preparado, Pedro, ainda não é a hora. Mas aí Pedro não aceita. Pedro diz assim: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Aí Jesus diz: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Jesus está dizendo para Pedro: tu ainda não pode me seguir, porque para me seguir tu tens que ser quebrado. Tu tens que perder essa tua autoconfiança. Mas depois, tu me seguirás. Depois, isso que tu estás dizendo, preste bem atenção, meus irmãos, isso que tu estás dizendo, por ti darei a minha vida, será verdade. Mas vai ser verdade não por causa da tua força, mas porque tu vais depender agora da minha graça, do meu poder, da minha autoridade, da minha obra na tua vida. Agora, essa tua palavra vai se mostrar ineficaz. A tua promessa vai ser quebrada, porque a tua autoconfiança vai te fazer tremer diante da morte. Mas vai chegar um momento que tu vais me seguir. Preste atenção nessa palavra. Vai chegar um momento que tu me seguirás e tu darás a tua vida. Vai chegar esse momento. Mas depois. Vamos voltar para o nosso texto de hoje. Esse momento, Jesus fala dele aqui. Jesus está falando, irmãos: Pedro, tu darás a tua vida por mim. Pedro, tu me seguirás. E o que vai acontecer, Pedro? Como é Pedro idoso e como é Pedro, a relação do Pedro idoso com a morte? A relação do Pedro jovem era assim: forte, autoconfiança, mas que tremia diante da morte. E agora? Agora ele é velho. Agora ele não tem mais força. Agora ele é dominado
por outros. Agora ele é amarrado às suas mãos, outro o cinge. Agora Pedro não pode mais se cingir, se vestir. Agora ele não pode mais ir para onde ele quer. Agora ele está sendo levado para onde, por outro, para uma morte violenta que ele não quer. Porque ninguém quer morrer violentamente, evidentemente. Pedro também não. Nós temos a nossa natureza é de autopreservação, nós nos protegemos, nós corremos do mal, nós nos afastamos dos perigos. Ele não quer, ele ainda com certeza tem medo. Jesus mesmo, quando estava para morrer, foi para o Getsêmani e orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pedro também não quer morrer. Ninguém quer o martírio, só um louco. Mas o martírio era o resultado da fidelidade de Pedro diante de um mundo que odiava a Jesus Cristo. Um mundo que matou o próprio Jesus. E um mundo agora que vai se voltar contra Pedro e vai dizer: ou tu negas a esse Cristo, ou nós vamos te matar. E Pedro, que tinha negado 3 vezes, dessa vez ele não nega. Ele não quer morrer. Ninguém quer morrer. Ele não quer ir para a cruz, ou outro meio que ele foi executado, que foi violento da mesma forma, se não foi a cruz. Ele não quer essa dor, mas ele se entrega voluntariamente. Em nenhum momento ele pensa em negar Cristo, em nenhum momento ele pensa em capitular, em retroceder. Ele treme diante da morte, ele treme diante da violência. Todo o ser dele quer se afastar daquilo, como é natural nosso. Mas ele diz: por Cristo eu estou disposto a dar a própria vida. E ele vai até o fim e morre por amor a Jesus. E é por isso que Jesus diz, aliás, João diz, explica: dito isto, disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Porque é isso, irmãos, essa morte de Pedro glorifica a Deus. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro desonrou o discipulado. Pedro desonrou o Senhor Jesus. Mas quando Pedro se entrega para morrer, por amor, Pedro está glorificando a esse Jesus, porque nele, irmãos, está um poder e uma graça e um amor que supera o medo da morte. Porque está testemunhado que Cristo, é aquilo que o salmista diz: a tua graça é melhor que a vida. Porque está sendo dito para todo mundo através da morte de Pedro que, olha, Cristo vale mais do que a vida física. Está sendo dito que o salmista Davi disse no Salmo 23: o Senhor é meu pastor, e eu não tenho falta de nada. Está sendo dito que o apóstolo Paulo disse tantos séculos depois: para mim o viver é Cristo, e o morrer por ele é lucro, é ganho. Porque eu não tenho falta de nada. Eu posso morrer, mas se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Eu tenho aquele que vale mais que a própria vida física. Aquele que na verdade é a vida. É aquele que disse: eu vim para que vocês tenham vida, vida verdadeira e vida com abundância. Com isso Pedro estava glorificando
Cristo, glorificando a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Que coisa maravilhosa. Mas por que ele foi capaz de fazer isso? Porque Pedro não era mais autoconfiante. Porque Pedro não estava mais confiando na sua própria força da juventude ou da meia-idade, mas porque a graça o sustentava e porque ele amava Jesus. A questão é, irmãos, para nós a lição principal desse texto é, na verdade, nós precisamos viver para a glória de Deus. Essa é a verdadeira vida. E morrer para a glória de Deus. Mas há um último ponto aqui, irmãos, que eu quero destacar para a gente encerrar e eu quero fazer algumas aplicações finais. Jesus, depois que João explica o significado da morte de Pedro, que seria para a glória de Deus, Jesus dá uma última palavra a Pedro nesse momento. Jesus disse assim: segue-me. Aí você lembra lá? Você lembra lá quando no último discurso Pedro disse: eu vou te seguir, Senhor, por que eu não posso te seguir? Jesus disse: ainda não se seguirás, mas depois me seguirás. Chegou a hora. Agora Pedro está preparado. Agora Pedro deve seguir a trilha de Jesus, o caminho de Jesus. E qual é o caminho de Jesus, irmãos? Primeiro, o caminho de Jesus é de amor ao Pai. Segundo, o caminho de Jesus por amor ao Pai é amor à igreja, às suas ovelhas. Terceiro, o caminho de Jesus por amor ao Pai e amor às ovelhas é o caminho de serviço. É o caminho que ele mesmo ensinou no último discurso, quando ele se cingiu e se colocou como um servo e lavou os pés dos discípulos. O caminho de Jesus é um caminho de serviço. E é um caminho de serviço até a morte, se for preciso, a dar a própria vida pelos seus amados, se for preciso, como de fato ele deu a vida. O caminho é dar a vida, então, por amor a Deus e por amor às suas ovelhas. Mas o caminho de Jesus também é o caminho da sepultura, mas em seguida do túmulo vazio. O caminho de Jesus é um caminho de amor a Deus, um caminho de amor à igreja, um caminho de serviço, um caminho de morte, um caminho de sepultura, mas o caminho também que se encerra com um túmulo vazio. É um caminho, meus irmãos, que se encerra com a vitória sobre a própria morte. É o caminho que Jesus está dizendo para Pedro assim: Pedro, tu vais morrer, Pedro, tu serás martirizado, mas eu já venci a morte. Eu já venci o martírio, eu já saí do túmulo, eu estou ressurreto aqui diante da tua presença. Segue-me, Pedro. Não tenha medo, não tenha pavor, não temos inimigos. Ame os inimigos, ore por eles, proclame o evangelho a eles, não odeie ninguém. Viva por amor a mim e à igreja. E o final é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. É isso, irmãos. Siga-me, Pedro. Agora Pedro pode seguir. Pedro não está focado em si. Pedro agora foi quebrado e ele pode olhar para Cristo e seguir a Cristo até o final. Irmãos, me permitam algumas rápidas aplicações. Eu quero lhe dar alguns conselhos hoje à noite. O primeiro conselho, meu querido irmão, é que você esteja ciente, se você ama Cristo, se você crê em Jesus. Possivelmente você não vai sofrer como Pedro, né? Pedro era um apóstolo e quanto mais destaque na igreja, mais sofrimento. Porque o apóstolo é servo dos servos. Né? Jesus disse: quem quer ser o primeiro, seja o servo. Mas todos vamos sofrer. Não tenhamos dúvida disso, meus irmãos, o sofrimento existe, então eu quero lhe aconselhar, não se escandalize, não se assuste, não fique assustado, não fique surpreso, tenha consciência de que servir Jesus vai lhe dar alguma perda nessa vida, mas você não vai ter perdido nada, pode ter certeza. Se console de que você está seguindo um Cristo vivo, um Cristo que venceu a morte
e um Cristo que está cumprindo a sua vontade na sua vida, seja na vida e seja também no fim da vida, na morte. Segundo conselho que eu quero lhe dar, meu querido irmão, já falei aqui com jovens, mas eu quero falar com jovens e com todos os mais velhos que estão aqui. Olha, não seja autoconfiante. Olha, não confie muito ou na juventude ou na sua própria força, dons, talentos, porque isso não é nada para a obra de Deus. A obra de Deus é uma obra da graça, irmãos. Então, descanse em Cristo. Não faça o que Pedro fez. Se você está muito orgulhoso, muito inchadinho, tenha certeza que, como Pedro, Deus vai, se você é um servo de Deus, Deus vai lhe quebrar. Né? Isso vai ser bom para você. Mas não é melhor evitar uma situação dessa? Se humilhe diante de Deus já agora. Olhe para Cristo, busque a graça de Deus. Não seja arrogante, não seja autoconfiante, não confie na sua força. Você jovem, não confie na sua juventude. Vocês mais velhos, não confie nos seus talentos, nas suas forças, nem na sua experiência, porque isso também pode ser motivo de orgulho. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo, espere em Cristo. Terceiro conselho, irmãos, pela graça do Senhor, como Pedro em fé, sejamos humildes, como o velho Pedro passou a ser. Nós temos que descansar nele, nós temos que esperar nele, nós não devemos orgulhosamente confiar em nós mesmos, mas cada vez mais confiar nele e depender dele. A salvação, a caminhada cristã é pela fé do início ao fim, irmãos. Então nós temos que descansar nele continuamente e ele nos fortalecerá. Vamos crescer no amor ao Senhor, vamos buscar mais a ele, conhecê-lo, amá-lo, servi-lo. Esse é o chamado também para nós nesse texto, meus irmãos. Em quarto lugar, nos consolemos, meus irmãos, com a verdade maravilhosa de que, olha, seja na vida, seja na morte, se nós amamos Cristo, se nós cremos nele, não importa o que nos aconteça, não importa as lutas que nós vamos enfrentar, na vida ou na morte, Deus vai ser glorificado em nós. Fique tranquilo. Deus tem sua vida na mão. O mais importante é essa questão. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, está tudo bem. Na vida e na morte, Deus será glorificado. Quinto lugar, meus irmãos, sigamos a Cristo. Esse chamado para Pedro, siga-me, segue-me, também é para nós. Jesus está dizendo, segue-me, me segue no amor a Deus. Me segue no amor à igreja. Me segue no lavar pés, no serviço. Humilde serviço aos seus irmãos, dentro dos seus dons, dentro das suas vocações. Todos vocês aqui têm vocações e chamados que Deus tem lhes dado. Sirva a Deus nesse serviço. Sirva aos seus irmãos, sirva aos homens no seu serviço. Se for preciso morrer por Cristo. Não desejamos isso, não queremos isso para ninguém, mas se isso acontecer, se isso for exigido de nós, no nosso país, graças a Deus nós temos liberdade aqui, mas se um dia chegar isso, seja feita a vontade de Deus. Mas siga Cristo, meus irmãos, na certeza de que você está seguindo aquele que saiu do túmulo, aquele que ressuscitou. Ele ressuscitou e venceu a morte. Então, se eu sigo Cristo, eu também já venci a morte. E em último lugar, meus irmãos, eu queria perguntar a todos vocês agora, é a última questão, eu diria a mais importante. Nós estamos em Cristo? Essa é a pergunta mais importante da sua vida, da sua eternidade. Você está em Cristo. Irmãos, o homem sem Cristo é um homem que vive desafiando a Deus e morre condenado. Essa é a vida natural. Não faça isso. A
morte um dia vai chegar para todos nós. E a grande questão é, como eu vou encarar esse último e mais terrível inimigo? Porque é um inimigo. O salário do pecado é a morte. É um inimigo que foi vencido na cruz, foi vencido na ressurreição. Mas ainda nós vamos ter que enfrentar. Como vamos encará-lo? Eu quero lhe dar a todos um conselho hoje à noite. Creia no Senhor Jesus. Eu digo a todos vocês, irmãos, amados, ponha sua fé nele. A salvação, ele morreu numa cruz por pecadores como nós. Ele pagou pelos pecados desses pecadores. E a partir do momento que eu compreendo isso, eu entendo que o meu grande problema é que eu sou rebelde contra Deus, é que este Deus um dia vai me chamar para a prestação de contas, mas esse mesmo Deus proclama o Evangelho e diz: baixe as suas armas, arrependa-se dos seus pecados, reconheça os seus pecados e confia no meu Filho. Não venha com as suas obras, porque as suas obras não lhe salvam. Não venha com a sua justiça, não venha com a sua religião, não venha com nada do que você tenha, porque tudo isso é o que Pedro tinha e nada disso adianta diante de Deus. Mas Cristo é tudo, Cristo é suficiente. Hoje à noite eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que Jesus Cristo é suficiente para nos fazer encarar a morte sem medo, mas consolados e cheios de esperança. Então olhe para Jesus. Creia nele como seu único e suficiente Salvador, sem mérito seu, sem trazer nada. Uma fé, aquela fé que significa que eu dependo totalmente dele, que eu dependo totalmente do que ele fez na cruz, não do que eu possa fazer, porque eu não posso fazer nada. Eu sou um maldito pecador, mas ele morreu numa cruz se fazendo maldito por nós. E a nossa fé deve estar nele. E hoje à noite eu quero dizer para você, creia em Jesus. E não tenha medo da morte. A partir de então. Porque Jesus diz, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que ele nos abençoe. Senhor nosso Deus, nós estamos hoje aqui diante dessas verdades tão preciosas, tão maravilhosas que estão nesses 2 versículos importantíssimos, Senhor. E nós queremos orar que pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, o Senhor aplique essas verdades que temos ouvido à nossa alma, para o nosso consolo, Senhor. Para que nós não nos escandalizemos, nós que cremos e que amamos ao Senhor, para o nosso ânimo para te seguir com amor, em todos os seus caminhos, de amor a Deus, de amor à igreja, de serviço, de morte e finalmente a ressurreição. Que nós sejamos levados a isso. E se temos sido orgulhosos, se temos sido autoconfiantes como Pedro foi, Senhor, que nos arrependamos, que nos humilhemos diante do Senhor nessa noite e que olhemos para Ti, Senhor, com esperança. Senhor Jesus, Senhor Deus Pai, Senhor Deus Espírito Santo, nos abençoe. Conceda que cada pessoa que está hoje aqui neste lugar e os que vão ouvir esta gravação, Senhor, que todos possam ser levados a crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, arrependido de seus pecados, chegando como pobres, humilhados, sem trazer nada na mão, mas apenas confiando no sangue de Jesus para o perdão dos seus pecados. E todos aqui sejam salvos e possam encarar a morte sem medo, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que assim seja, Pai. Sejas glorificado na nossa vida, Senhor Jesus. Sejas glorificado na nossa morte. Que assim seja, Pai. Em Cristo. Amém. E amém.